Graça e paz, queridos, amém? Queridos, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é alimento para a nossa alma, para a nossa vida. Ela tem tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos na palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, o livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1. Eu fiz um propósito com o Senhor de estar lendo a Bíblia toda no ano. E aonde você vai, cada livro que você lê, que você medita, Deus traz uma palavra ao seu coração. E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. E todas as vezes que nós ministramos, queridos, aqui no altar, os irmãos que já tiveram essa oportunidade, primeiro Deus fala com a gente, lá na nossa casa. O Senhor nos mostra onde estamos errando, o Senhor confronta os nossos erros, confronta os nossos pecados, o Senhor nos cura, nos sara, nos transforma, e depois o Senhor vai lá e fala com que a gente ministra, né? Essa palavra ao coração da igreja. E diz assim a palavra do Senhor, profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Também assim Deus se lembra de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? Onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva, engrossava cada vez mais. E ele lhes diz: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entrando os homens, remavam, forçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor,
e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Eu li com os irmãos esse capítulo 1, que a palavra de Deus é maravilhosa, a gente tem que ler mesmo, meditar. Nós estamos na casa dele, e o Senhor fala no nosso coração. E meditando nessa palavra do profeta Jonas, eu quero dizer para os irmãos que esse é um exemplo de profeta que não deve ser seguido. Eu falei com Deus, Senhor, por que o Senhor colocou todos os pecados, todas as falhas que os servos do Senhor cometeram na sua palavra? O Senhor não deixa nada oculto, o Senhor mostra tudo, o Senhor revela o profundo e o escondido. E o Senhor mostrou para nós, nesse livro, que não há possibilidade de fugir da presença de Deus. O tema da mensagem é: não podemos fugir da presença de Deus. E o profeta Jonas recebe de Deus um direcionamento. E o interessante é que o Senhor fala para Jonas: você vai e vai falar para aquela cidade que eu vou destruir aquela cidade. Ele só mandou o profeta falar isso, porque quem faz a obra é quem, querido? Quem faz a obra é o Senhor. Ele é simplesmente um instrumento. Você vai dizer que eu vou destruir aquela cidade porque a sua malícia, o seu pecado chegou até mim. E o que esse profeta fez? O profeta ouviu a voz de Deus, e Deus mandou ele ir para Nínive. O que ele fez? Ele comprou uma passagem e foi para Tarsis. Só que os irmãos entendam que nós vemos aqui que ele, além de desobedecer a Deus, ele pensou que estava fugindo de Deus e foi dormir tranquilamente. Irmãos, quando a gente está fazendo alguma coisa de errado ou desobedece à voz de Deus, eu quero saber quem é que dorme tranquilo. Não há aquele que vai ficar desesperado, preocupado por mudar de vida. Ele perde o sono, ele não consegue dormir, ele tem que tomar remédio para dormir, que não consegue, não tem descanso. Mas o profeta, ele estava tão tranquilo que diz a palavra do Senhor que ele desceu, no versículo 5, e deitou e dormiu um sono profundo. Ou seja, eu não vou fazer o que Deus mandou fazer. Eu não vou para Nínive. E o interessante é que ele tomou a decisão errada. Porque de navio, para chegar até Tarsis, era 1 ano de viagem. 1 ano, os estudiosos fizeram um mapeamento naquela época. Para chegar de navio era 1 ano de viagem. Imagina um homem de viagem ali, naquele navio, cheio de gente, cheio de pessoas que tinham suas riquezas naquele navio. A Bíblia fala que quando veio o vento, que veio a tempestade, as pessoas jogavam no mar suas fazendas, suas riquezas, as suas preciosidades por causa do que está acontecendo, daquela tempestade. Por quê? Eles temiam pela própria vida. E a gente sabe que se a gente tirar o peso do navio, tem uma grande chance de a gente alcançar uma terra seca, na verdade, para salvar a nossa vida. Mas eu quero dizer para os irmãos que Jonas, ele tapou completamente a voz da consciência dele. E porque não há possibilidade de fugir de Deus. Lendo, meditando essa palavra, olha o que o Senhor fala. Aqui em Salmos, mas tu pode colocar aí, por favor, se puder. Salmos 139, é um texto muito conhecido. Salmos 139, versículo 7, que diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, ali tu estás também. Se tomares asa da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.
Queridos, não há como fugir de um Deus onipotente, onipresente e onisciente. A palavra do Senhor ainda diz aqui, antes que haja, no versículo 4, Salmo 109, versículo 4, antes que haja alguma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Quando a gente vai orar, quando a gente vai buscar a Deus, vai falar com Deus, antes da gente abrir a boca, o Senhor tudo conhece. O Senhor, Ele sabe. E a palavra do Senhor ainda diz que nós não sabemos orar como convém. Mas mesmo assim, nós oramos e o Senhor ouve as nossas orações. Não tem como Deus não ouvir suas orações. Mas quando nós oramos, nós precisamos crer que o Senhor está nos ouvindo. Não é uma oração vã, é uma oração na certeza, na confiança que Deus está nos ouvindo. Eu queria esclarecer para os irmãos alguns aspectos que eu vi na vida de Jonas. O primeiro foi que a desobediência e a teimosia do profeta colocou em risco a vida de muitas pessoas. Nós fomos salvos por Deus, amém? Amém. Toda pessoa que entrega a sua vida ao Senhor, ela é selada com o Espírito Santo da promessa. E ela se torna um profeta de Deus na terra. Por isso que aonde você chega, o ambiente muda, porque tem sobre você uma unção diferente. E é Deus que coloca isso na nossa vida. Nós não estamos ali por nossa causa. Deus coloca a gente em determinados locais para que a glória dele apareça. E a pessoa fala assim, você é diferente. O que você tem? O que você vai dizer? Foi a criação que eu tive? É a presença de Deus na minha vida. Eu não sei viver sem essa presença. O Senhor, Ele fala conosco. O Senhor diz, filho, não vai por esse caminho. Vai por esse caminho. Mas quando Deus te dá uma direção, e você não cumpre essa direção, você coloca em risco todos que estão à sua volta. Você deixa a vida dos outros uma bagunça. Por sua causa, pelo seu erro, pelo seu pecado. E o Senhor me mostrou isso aqui. Às vezes você está lá desobedecendo a Deus tranquilamente. Aí sobrevêm os ataques sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus parentes, sobre a sua família. Você está ali tranquilo, né? Não, que isso? Eu estou aqui tranquilo. Deus mandou ir, mas eu não vou não. Eu estou aqui na bênção. Vai lá. E o Senhor fala, acorda dormente. Desperta. Desperta. Por que você está tranquilo? Você não está vendo a tempestade que está vindo sobre a gente, não. Queridos, é o servo de Deus que tem que fazer alguma coisa. É você que está entendendo. Quem que está entendendo que Jesus vai voltar? Quem que está entendendo que Jesus está às portas? A qualquer momento a trombeta vai soar e a igreja não estará mais aqui. Você que está entendendo, você que tem que falar, você que tem que pregar. O Senhor já nos designou para isso. Aonde você for, você é um atalaia de Deus. Você leva a palavra de Deus, não é a sua não. Às vezes você fala assim, irmão, por mim, não vou falar por mim não. Eu vou falar o que Deus mandou dizer, o que Deus fala, o que Deus ensina. A questão do perdão, as pessoas têm muita dificuldade, né? Para perdoar, né? Nós merecíamos o perdão de Deus. E o Senhor nos perdoou sem nenhuma explicação, não nos cobrou nada. Fala para mim, aonde você pecou? O que você fez? O Senhor fez isso quando você entregou sua vida a Ele? Ele te perdoou, te aceitou. E é um perdão que o homem não consegue compreender. Mudou suas vestes, colocou veste nova, botou autoridade na sua mão, sandália nova nos seus pés, colocou você uma autoridade de Deus nessa terra para você fazer algo. Não é para você aparecer não, é para que Ele apareça através da sua vida. E o que esse homem fez? Os homens que estavam em perigo foram lá, acorda dormente. Olha o que nos sobreveio. Lançaram sorte. Os irmãos falam assim, sorte pode acontecer? Pode. Por que pode acontecer? Eu vou falar para os irmãos. O diabo, ele conhece o que você fala, ele sabe onde você está, não sabe?
Se lançar sorte, vamos ver onde é que está o culpado dessa tempestade. Você acha que o inimigo não ia entregar, não? Ou até Deus permitiu que entregasse, ó, tá, outro mente. E ele relatou, realmente, foi eu. Essa tempestade está acontecendo por minha causa. E agora? Por que você fez isso, homem? Por que você fugiu da face de Deus? Você quer acabar com a nossa vida? E ele fez, e o que ele falou? Me pega, me lança no mar. Me lança no mar que vai tudo resolver. Ou seja, a culpa é minha. Eu que pequei, o errado é que sou eu, e vocês estão pagando aí tudo por minha causa. E as pessoas ainda tiveram dificuldade de jogar Jonas na água. Eles tentavam parar o barco de alguma forma. Aí jogavam as fazendas fora, as pessoas começam a perder dinheiro, começam a vir as situações difíceis. Por quê? Porque o profeta desobedeceu a Deus. Você fala, muitas pessoas falam assim, eu prefiro ser do jeito que eu sou, do que ser crente como fulano. Sabe o que é isso? Um profeta desobediente. Não é? É um profeta que deve não paga, um profeta que engana, um profeta que mente. Aí você começa a denegrir a imagem do evangelho. Só que o evangelho é puro, o evangelho é santo, é imaculado. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Jonas, naquele momento, pediu que as pessoas jogassem ele no mar. Ele assumiu a responsabilidade para ele. E o interessante, quando nós assumimos a responsabilidade, Deus derrama a bênção no lugar. Certa vez, nós estávamos no culto, as pessoas estavam orando para a santificação das suas vidas. E muitas pessoas estavam lá na frente confessando seus pecados. Crente, lá na frente confessando seus pecados, chorando diante de Deus, porque falharam, porque enganaram, porque mentiram, porque fizeram diversos tipos de pecado e começaram a pedir perdão a Deus chorando. Aí passou uma pessoa na rua, olhou o que está acontecendo e ouviu os crentes chorando, pedindo perdão pelos seus pecados. A pessoa ficou confrontada. A pessoa olhou que a situação agarrou no poste e disse, meu Deus, esse povo está em pecado. Eu que não te sirvo, eu que não te busco, como está a minha vida? E essa pessoa se entregou ao Senhor. Por quê? Porque há um mover de Deus onde há arrependimento, queridos. Há um mover de Deus onde há confissão de pecados. Nós pecamos. Falei com meu esposo, poxa vida, eu pequei. Pecou quando falei isso, eu fiz isso. Vai orar, pedir perdão. Falei, para já, vamos orar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque a gente peca todo dia. Mas como a gente tem ouvido, o pastor tem ensinado para a gente, pecar é um acidente, né? Não, eu vou pecar que eu quero, hoje eu vou pecar. Não é assim. Aconteceu, você fica desesperado. Porque o santo habita dentro de você. Você é um vaso de barro com a santidade dentro de você. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E quando Jonas diz que a responsabilidade é minha, eles lançaram Jonas no mar. E no mesmo momento, a tempestade aquietou, acabou a tempestade. Houve uma bonança. E aqueles homens, você pode ler aqui na palavra do Senhor, eles adoraram ao Senhor. Fizeram votos. O nome do Senhor foi glorificado por causa de um arrependimento de um profeta falho que errou. E o segundo ponto, quando assumimos a responsabilidade pelos nossos pecados, nos arrependemos, Deus é glorificado. Você vai ver no versículo 14 e 16, Jonas capítulo 1, versículo 14, diz assim, Jonas 1,14, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Amém?
O que o Senhor fez, querido? O Senhor preparou um peixe que viesse, os irmãos conhecem a história, e tragou Jonas, e Jonas ficou lá. Eu não sei o nome do peixe, eu não sei o tamanho do peixe, a Bíblia não relata, só sei que era grande o suficiente para caber um homem ali dentro e ele ficar ali 3 dias. E ali dentro desse peixe, eu falo para os irmãos, dentro desse peixe ali, tem uma coisa que ele falou que me deu até falta de ar. Ele disse que, os irmãos vão ler depois, que as algas enrolavam sobre a cabeça dele. Você já tomou banho, às vezes pega uma alga marinha na sua perna? Você, ai! Grita, tira, pensa que é um bicho. Imagine as algas enroladas na cabeça daquele homem, pela desobediência. Ele sentiu que ele estava no inferno, a alma dele estava no inferno. Eu vou morrer aqui agora. Eu vou morrer. Aí ele se arrepende ali dentro. Só que eu vou te contar, a oração, 3 dias clamando a Deus, imagina, 3 dias clamando, sofrendo no inferno. Ele não pensava, ele ia morrer, acabou, não tem jeito para mim. Primeiro eu fugi de Deus, botei a vida de todo mundo em perigo, agora acabou, se findou minha vida. Mas Deus deu a ele uma segunda oportunidade. Depois de 3 dias, o peixe vomitou Jonas, e o Senhor falou com ele de novo, levanta-te, vai a Nínive e prega que eu vou destruir a cidade. Eu falo com os irmãos que a gente ministra a palavra, a gente estuda, a gente ora, a gente jejua, a gente busca. Só que olha a palavra que Deus mandou Jonas pregar. Jonas capítulo 2, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho de 1 dia, e pregava: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ainda 40 dias, Jonas 2, capítulo 2, versículo 4. Ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ou seja, ainda 40 dias Deus vai destruir vocês. Imagina uma mensagem dessa? Eu chegar aqui na igreja, né? E 40 dias, pastor, Deus vai destruir todo mundo. Imagina. Essa era a mensagem que Deus mandou o profeta Jonas pregar. E o mais interessante dessa mensagem, olha como que Deus trabalha. Diz a palavra que todos se converteram. Todos se arrependeram. Não foi uma mensagem bonita. Não foi uma mensagem de misericórdia. Não foi uma mensagem, arrependam-se hoje. Ouçam a voz de Deus. Não. Em 40 dias eu vou destruir vocês. E ele saiu ficando gritando isso um dia. E diz a palavra que todos se converteram. Depois você vai ler Jonas 3, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Todo aquele povo se converteu. Que se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir o que Deus está falando, o que Deus mandou você fazer, não se preocupe, descansa. Descansa, o Senhor falou, vocês vão se calar e eu vou pelejar por vocês. Mas você fala, quem faz a obra no coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Descansa. Um Jesus te ama salva, um abraço salva, uma oração salva, um olhar, querido, carregado de compaixão e de amor transforma as vidas. Impacta as pessoas. Um aperto de mão, uma ajuda. Vocês estão entendendo que quem faz a obra não é a gente, não. É Deus. E você, profeta de Deus, é instrumentalidade nas mãos dele. Só que eu entendi o porquê de tanta revolta de Jonas, de tanta desobediência de Jonas. E os irmãos vão ver aqui no capítulo 4. Jonas, ele pregou, e 120 mil
almas se converteram ao Senhor. Ele pegou a palavra, mas no capítulo 4, olha o que aconteceu. Jonas 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. E o Senhor salvou. No versículo 3 ele diz: Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Eu faço uma pergunta aos irmãos. Se você prega a palavra do Senhor, se uma alma entrega a vida ao Senhor, o que você faz, querido? Você quase que salta, né? De alegria. Oh, promovi festa no céu hoje. Eu falei, é bom, né? Mas o Senhor quer levantar promotores de evento no céu, né? E lá, você vai ver aqui, ó. Estão mais de 120 mil homens. No final, lá, Jonas capítulo 4, versículo 11. O Senhor salvou mais de 120 mil homens com aquela pregação, com aquela mensagem. Só, meus queridos, que Jonas não amava as vidas. Jonas não tinha compaixão. Era um povo inimigo, era um povo muito pecador, era um povo de grande malícia. E Jonas não amava. Jonas amava as coisas dele, a prioridade dele, mas ele não amava o que Deus ama. Jonas não amava as vidas, as almas, principalmente quando era inimigo do povo de Deus. Ele não amava. Sabe por quê? Quando Deus salva, Jonas ficou desgostoso. A Bíblia diz que ele ficou todo ressentido. Não é aquela criança que fica zangada? Deus salvou, eu não queria, por isso que eu fugi. Eu não queria que aquele povo fosse salvo. O que o Senhor quer fazer com a gente? O Senhor vai colocar o amor no nosso coração. Porque se a gente não tiver amor, a gente não fica feliz com o nosso irmão quando ele recebe uma vitória. Se a gente não tiver amor, a gente não fala de Jesus. Eu já ganhei, eu sou salvo. Não, deixa eu ficar na minha, deixa eu ficar dormindo. Eu falei, meu Senhor, eu ia colocar o nome da mensagem assim, ó, levanta dormente. Porque os irmãos lendo depois de Jonas, eu nunca vi tanto levanta. Levanta-te, levanta, levanta-te, levanta, levanta, levanta. Muito levanta. Você pode ler depois, Jonas capítulo, o livro dele, o profeta Jonas. E era um profeta de Deus, chamado por Deus sem amor. Os irmãos vão ver isso comigo? Olha o que aconteceu. No capítulo 4, Jonas, ele sabia dentro de si que Deus era misericordioso, que Deus era bondoso. Jonas faz uma cabana para ele. Ele vai lá naquela cabana, sabe para quê? Para ver o que Deus ia fazer com aquele povo. Olha a ira do coração de Jonas. Não, eu vou sentar, vou ver qual vai ser o final daquele povo. E aí, o Senhor fez o seguinte. O Senhor fez crescer sobre Jonas 4:6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira. Quantos irmãos conhecem uma boboeira aqui? Conhece, mãe de Manu? Uma boboeira, um pé de abóbora? Conhece? Tem umas folhas grandes, né? O que o Senhor fez? O Senhor fez nascer uma boboeira, subiu por cima de Jonas, para que fizesse uma sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Está enfadado, triste, ressentido. Jonas se alegrou ao extremo por causa da bobeira. Ele ficou feliz, ficou alegre. Olha só,
Alegria encheu o coração de Jonas. Vou contar para os irmãos que eu vindo para a igreja. O meu esposo comprou um vidro de cloro. E eu comprei um tênis para trabalhar. Um tênis confortável, bonzinho, tênis legal, de tecido, bonito tênis. Aí eu fui trabalhar com a minha mãe, tirei o tênis, botei na sacolinha. Aí ele foi, botou o tênis dentro da sacolinha, botou a garrafa de cloro dentro da sacolinha, minha calçadinha dentro da sacolinha, tudo separadinho. Aí, o que aconteceu? E a moto vem, né, vem. Quando ele parou no lugar, eu peguei o tênis assim, ó, cloro. Falei, ah, diabo. Me viu, minha irmã. Falei, Senhor, eu lembrei da boboeira. Falei, Senhor, o meu esposo, ele é mais precioso que o meu tênis, com certeza, né? Ele não queria jogar cloro no meu tênis, né? Fui lá, lavei correndo, lavei, botei lá para estender, que Deus abençoe que não manche. Mas eu falei, Senhor, aí eu falei, fui pro banheiro tomar banho, agora recente, irmão. Aí eu fui, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Antes de ir para cá, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Esqueci do tênis. Oh, glória, aleluia. É hoje. Aí eu falei, Senhor, eu não quero ser igual Jonas. Dá valor às coisas, mas não dá valor às pessoas. Ainda valor o carro, a casa, o trabalho, ainda valor tudo. E as pessoas ficam, ó, em segundo plano. Deus não quer isso. O Senhor Jesus ensinou na sua palavra: eu vim para salvar o mundo. E uma alma, uma pessoa, vale mais que o mundo inteiro. Imagine o amor de Deus. E o Senhor fez essa boboeira crescer. Jonas ficou felizinho, ficou alegre. Então, Deus enviou um vento calmoso, versículo 4:8, do Oriente, e secou aquela boboeira. E o sol, aquele vento, queimou a cabeça de Jonas. Quando queimou a cabeça de Jonas, Jonas disse: é melhor morrer do que viver. Acabou com a minha boboeira. Eu gostei tanto daquela boboeira, Senhor. O Senhor me mata. Minha boboeira morreu. Imagina. Olha o profeta. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Capítulo 4, versículo 10. E que o Espírito do Senhor fale ao coração dos irmãos, porque falou muito ao meu coração, até hoje. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha como Jonas pensou pequeno. Ele não pensou na salvação das pessoas. Ele pensou naquilo que ele gostava. E os outros, e Deus chamou a atenção dele. E o Senhor termina, esse livro termina com uma interrogação. Será que nós temos feito aquilo que Deus tem nos chamado para fazer? Será que as nossas motivações têm sido corretas diante do Senhor? Ou será que Deus tem nos dado um direcionamento e a gente tem fugido, corrido, tentando se esconder de Deus?
Aí diz a palavra do Senhor que para Nínive era 3 dias. Para Tarsis era 1 ano de viagem. E estava tranquilo. Então eu não quero ser incomodado. Eu não quero, porque se eu for lá, Deus vai salvar. Mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Jonas, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo vinha sobre, naquela época, né? Vinha sobre os profetas. Mas nós não. O Senhor habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. E nós vamos saber realmente se esse Espírito Santo habita dentro de nós somos nascidos de novo. Quando nós tivermos compaixão das vidas. E o Senhor, Ele quer fazer isso. Ele quer nos incomodar. O Senhor quer deixar um incômodo dentro de você. Não vamos fazer igual Jonas. Ah, Senhor, eu quero a minha morte. Não, eu quero viver muito. Quero passar dos 100 anos, se for da permissão do Senhor. Mas aonde eu estiver, eu quero levar a mensagem de salvação para aqueles que não conhecem o Senhor.